Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos, o meu fraterno saravá a todos. Eu peço a bênção dos meus mais velhos, dos meus mais novos e dos meus iguais. Eu sou o Pai Marco Faca, sou sacerdote umbandista e também fundador da web rádio Rádio Mojubá. Nosso site é o www.radiomojubá.com.br. Bem, trazemos hoje um assunto que gera muita curiosidade, muitas dúvidas, que é o sincretismo religioso. E para começarmos o nosso bate-papo, é necessário fazermos algumas considerações. Entre elas, é de que a Umbanda ela é uma religião brasileira genuinamente, uma religião que nasceu em solo brasileiro. Outra questão muito importante considerarmos é de que a Umbanda ela sofreu lá atrás influências do catolicismo, do kardecismo e também do culto de nação. E para aperfeiçoarmos ainda esse nosso conhecimento, é necessário voltarmos um pouquinho no tempo, lá nos anos de 1800, quando existia o tráfico negreiro, e quando os negros chegaram aqui no nosso país, eles se depararam com diversas adversidades, muito sofrimento. Entretanto, o nosso bate-papo ele sequer está voltado para o sincretismo religioso, e o negro se deparou com uma religião predominante aqui no nosso país, que era o catolicismo. Com o passar do tempo, o negro começou a identificar através dos cultos que eram impostos pelos senhores da terra, pelos seus compradores. Eles começaram a participar das missas e conseguiram identificar algumas similaridades com a crença dos católicos com aquilo que era cultuado na África. No que se diz respeito à evocação e às rezas para os santos católicos e também para o Deus que o catolicismo reconhece. Então, o negro identificou, através da evocação a Deus do catolicismo, de que era um ser supremo, onipotente, onisciente, uma energia máxima, que era também cultuado e considerado na África. Identificou também com a evocação dos santos católicos que as suas histórias, as suas evocações nas horas difíceis correspondiam muito, ou existia uma similaridade com as necessidades que eles passavam quando evocavam os seus orixás, as suas divindades. Eles identificaram que, por exemplo, a evocação de São Jorge, numa situação onde você precisa vencer um inimigo, vencer um negativo, era a mesma configuração que eles tinham na evocação de Ogum. Por exemplo, São Lázaro, na evocação dos doentes, eram as mesmas considerações que eles evocavam, por exemplo, o Baluaê ou o Mulu. Então, o que aconteceu? Os seus senhores não permitiam de maneira nenhuma que os negros cultuassem as suas divindades, cultuassem os seus orixás. E quiseram impor essa situação do catolicismo para que os negros cultuassem também juntamente com seus senhores. Com uma sapiência enorme, os negros começaram a identificar uma saída, uma possível saída para aquela situação, aonde não seriam castigados, mas também não deixariam de cultuar aquilo que até então aprenderam na África. Eles começaram a colher dos pontos de força da natureza, correspondente a cada um dos orixás, os otás. Para quem não sabe o que é otá, são as pedras
da natureza. Então os negros trabalhavam na escravatura e quando tinham a oportunidade de irem para o ponto de força dos seus determinados orixás, colhiam da natureza, com as suas devidas ritualísticas, aqueles otás e traziam consigo. E, no entanto, esses otás, essas pedras, eles eram camuflados, eles eram inseridos dentro das imagens dos santos católicos, aonde tinha fundos falsos. E o negro passou a fazer os seus cultos com o otá inserido na imagem, entretanto, em segredo ou com não conhecimento dos seus senhores, e colocavam a imagem do santo católico correspondente àquele otá, e a visão de que os seus senhores, os donos da terra, tinham naquele momento, era que o negro estava cultuando aqueles determinados santos católicos. E a partir daí, então, se tem a ideia ou a noção do sincretismo religioso. É claro e evidente nós mencionarmos aqui de que a Umbanda ela possui diversas vertentes, assuntos esses que falaremos mais para frente em outros vídeos, aonde algumas vertentes consideram que orixá e santo católico são a mesma coisa, vertentes de Umbanda que aboliram o sincretismo religioso e só adotam a ritualística do orixá e utilizam a nomenclatura orixá efetivamente na sua essência. Temos vertentes de Umbanda que servem como que entendem que a imagem do santo católico ela tem que estar presente no nosso congar, no nosso altar, nos nossos terreiros de Umbanda, justamente para facilitar aquelas pessoas que pisam pela primeira vez num terreiro e identificam que lá também existe as divindades. Enfim, independente daquilo como é tratado essa questão do sincretismo religioso, o nosso objetivo aqui é de esclarecermos essa questão histórica e que venha contribuir para a nossa compreensão de onde as coisas foram tiradas. É claro que nesse vídeo não temos a intenção de aprofundarmos esse nosso estudo, como eu mencionei, falando das vertentes, falando o que é orixá, o que não é, o que é santo católico, mas o importante é de que nós comecemos a adquirir um conhecimento do porquê existem essas terminologias dentro da nossa religião. Existe uma história, existe um passado distante que temos que resgatar isso, principalmente para aqueles que estão adentrando a nossa religião, para que tomem os devidos conhecimentos de como foi incorporada as situações dentro da nossa religião. Eu espero que este vídeo tenha sido de bom proveito. Eu peço para as pessoas que curtiram e que também não curtiram, coloque o seu joinha para cima ou para baixo e que se inscreva nos nossos canais, no nosso canal aqui Umbanda Religião, porque com certeza teremos, o nosso canal está começando agora, mas muito em breve teremos diversos vídeos aí com conteúdos muito explicativos, sobre a nossa amada religião Umbanda. E claro que é muito importante a sua participação, a sua interação, deixando a sua sugestão aqui nos comentários, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e peço ao Oxalá que continue aí abençoando a vida de cada um de nós. Muito axé e até o próximo vídeo.